Boa noite a todos, pessoal. Bem-vindos ao canal Tratamento de Efluentes. Este é mais um vídeo do canal tratando desse tema tão importante, vasto e profundo que é o tratamento de efluentes. Conforme eu já comentei com vocês nos vídeos anteriores, principalmente no primeiro vídeo que eu fiz, o objetivo deste canal é realizar vídeos explicativos, comentativos, e, e compartilhar experiências na área do tratamento de efluentes, principalmente industriais. No primeiro momento, nós estamos nos focando no tratamento de efluentes físico-químico, no processo físico-químico de tratamento de efluentes. Mas nós queremos, à medida que o canal for crescendo, for evoluindo e adquirindo uma dimensão maior, também abordar a questão do tratamento de efluentes biológicos. Como a primeira etapa agora desse trabalho, ela é muito mais na construção de assuntos, conhecimentos teóricos, eu procurei abordar nos vídeos anteriores a questão de reuso, recirculação, processo de tratamento contínuo e por batelada, ensaios de tratabilidade, medição de pH, a importância do pH, tudo isso focado mais numa questão de definição teórica. Eu tenho um planejamento aqui comigo de, nos próximos vídeos que forem feitos, nós vamos tratar de alguns temas bem importantes. Por exemplo, hoje eu quero aproveitar um pouco o tempo e comentar com vocês acerca dos tratamentos preliminares numa estação de tratamento de efluentes. Posteriormente, eu tenho aqui uma programação, uma ideia que seria tratar sobre o tratamento primário convencional, ou seja, a questão de coagulação, floculação, decantação, etc. Tratamentos específicos, como redução de cromo hexavalente, oxidação de sulfetos, oxidação de cianetos, oxidação de outras substâncias orgânicas, remoção de metais pesados, remoção de boro, remoção de fósforo, de nitrogênio e de fluoretos. Assim que terminar essa primeira etapa, eu estou pensando já na programação de fazer também uma live com vocês. Uma live onde nessa live seria agendada com um horário previamente definido, comunicado a todos, onde eu falaria um pouco sobre mim, sobre a minha experiência no tratamento de efluentes, sobre a minha trajetória, o meu currículo e as minhas experiências nesses últimos 30 anos, onde eu atuo no tratamento de efluentes, né? Tanto como controlador de estações, como também agora como assistente técnico e consultor, né, nesse processo aí. Ok? Então, essa é um dos meus planejamentos aí para os próximos vídeos que forem feitos. Depois também a gente vai tratar sobre os produtos químicos mais importantes usados no tratamento de efluentes, como coagulantes, floculantes, adsorventes, removedores de cor, removedores de odor e etc. Processos para desidratação de lodos, leitos de secagem, centrífugas, filtros prensas, etc. Na sequência, fazer uma live com um fabricante de filtro prensa, onde ele possa comentar sobre a importância de um filtro prensa, como se dimensiona ou se escolhe um filtro prensa, como é feita a manutenção de um filtro prensa, os cuidados que se deve ter na operação desse equipamento tão importante numa ETE. Depois falaremos também sobre os tratamentos especiais, entre eles um vídeo específico sobre adsorção em carvão ativado, que é tão importante nos dias de hoje, né? Na sequência, uma nova live tratando sobre o tema de troca iônica e tratamentos similares. Depois, mais um vídeo falando sobre tratamentos especiais com evaporadores, osmose, eletrocoagulação, etc. Tratamentos mais especiais. Em seguida, uma nova live falando sobre coleta,
preservação e análise de amostras de efluentes, onde teremos um parceiro de um laboratório de análises que vai comentar sobre a importância de uma coleta correta de um efluente, preservação correta e interpretação correta dos resultados de um laudo de análise. Depois falaremos também faremos um vídeo resumão sobre tratamentos biológicos de efluentes. Na sequência, licenciamento ambiental, onde teremos um colega ou uma colega parceiro que vai dar todo um esclarecimento sobre as etapas de licenciamento, como se faz o licenciamento, como é esse processo, qual é a burocracia que se deve ter, etc. e tal. E depois, também sobre ecotoxicidade, um assunto tão importante. Na verdade, a ecotoxicidade eu estou pensando em dividir em 2 vídeos. Um deles sobre conceitos e como é feita a análise de ecotoxicidade, e um segundo como interpretação dos resultados e alternativas para enquadrar o efluente na ecotoxicidade também. Isso tudo intercalado sempre com cases, com lives de cases, onde eu vou convidar colegas, pessoas que a gente conhece, que trabalham nessa área também há bastante tempo, para dividir a sua experiência profissional e a sua vivência, seus conhecimentos e casos concretos onde foram executados tratamentos de efluentes, para que nós possamos compartilhar o conhecimento e experiência. Ok, pessoal? Muito bem. Hoje eu quero começar com vocês, então, falando sobre um assunto muito importante, que seria o tratamento preliminar. Vou compartilhar com vocês aqui a tela, onde eu tenho aqui algumas imagens que seriam bem importantes nós tratarmos. Muito bem. O primeiro tratamento preliminar que geralmente vai se ter numa estação de tratamento físico-química é aquilo que a gente chama de gradeamento. O que é o gradeamento? Nada mais do que barras verticais e horizontais, como vocês podem ver aqui na imagem, né? Aqui nós temos uma grade grossa, que serve para reter sólidos de grandes dimensões, como papel, embalagens, garrafas, etc., que podem chegar na estação e acabar dando problema depois lá adiante. Aqui nós temos um exemplo de uma grade grossa e na sequência, na próxima imagem, um exemplo de uma grade um pouco mais fina. Pessoal, dá uma olhadinha o quanto de resíduo que chega numa estação, hein? Olha ali, ó, pedaços de plástico, papel, embalagens. Olha, isso é uma realidade, tá? Então, é bem importante esse gradeamento para separar esses resíduos que podem acabar atrapalhando lá na frente o nosso tratamento. Quando os sólidos são mais finos, a gente pode lançar mão de peneiras, tá? Aqui, nesse caso, nós temos uma imagem de uma peneira que é uma chamada peneira estática, onde o efluente ele cai por gravidade aqui, ele é peneirado, como se diz, né, por essa peneira, e os sólidos são arrastados pelo próprio fluxo de água e movidos da face da peneira. Essa é a chamada peneira estática. Mas também existe a peneira mecanizada, onde essas escovas vão girando e vão removendo os sólidos que ficam sobre a superfície da peneira, de modo que ela possa não entupir, tá? Esse tipo de equipamento ele é muito usado em diversas indústrias que têm processos de tratamento de efluentes, onde o número de sólidos que chega é bem grande. Por exemplo, empresas de reciclagem de papel, reciclagem de plástico, encurtumes também é muito utilizado, indústrias alimentícias, etc. O uso é bastante vasto, tá? Bom, depois que eu separei, então, esses sólidos grosseiros aí nas grades e nas peneiras, o outro grande problema que tem nas estações é o óleo, pessoal, tá? E nós temos 2 maneiras para separar o óleo que está presente num efluente. Uma delas é uma separação física, tá? Onde nós vamos usar o equipamento mais simples que tem, que são as chamadas caixas separadoras de água a óleo, tá? Existem inúmeras no mercado. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês extremamente simples, que quando as vazões não são muito grandes, tá?
elas funcionam espetacularmente bem. Tá? Se usa muito essas caixas separadoras em postos de combustíveis, lavagem de veículos, indústrias mecânicas, indústrias metalúrgicas que têm efluente com alto teor de óleo, indústrias alimentícias também, que têm efluentes bastante gordurosos. Tá? Então, aqui nós temos um diagrama de como é essa caixa separadora água e óleo. A água entra por uma das câmeras, passa para a câmera seguinte, e por diferença de gravidade e por estagnação, que isso é muito importante, pessoal, o escoamento, a velocidade, a vazão que passa do efluente nessa caixa tem que ser baixo, porque o que separa o óleo da água, nesse caso aí, é a estagnação do líquido, é o líquido ter baixa velocidade, baixa vazão. Então aqui vai separar o óleo na parte superior e por meio de um sifão a água passa por uma segunda câmara. Notem que na segunda câmara a quantidade de óleo separado já é menor do que na primeira. Depois pode passar por uma terceira câmara, onde a quantidade vai ser menor ainda. Então vocês podem ver pelo desenho que quanto mais câmeras eu tiver nessa caixa separadora, melhor vai ser a eficiência. Tá? Isso aí é sem sombra de dúvida. E no final eu tenho a saída de água limpa aqui. Dependendo da característica do óleo, do efluente que chega e do óleo presente no efluente, muitas vezes uma caixa separadora dessa já é suficiente para fazer o tratamento do efluente. Não necessita de mais nada. Eu consigo atingir o parâmetro só com a caixa separadora. Principalmente se for óleo mineral, tá? Ou alguns tipos de sintético também, óleo mineral ou sintético, e onde não exista a presença de tensoativos, de detergentes, de surfactantes, porque aí eles vão emulsionar esse óleo, e aí eu vou ter que partir para um outro tipo de tratamento, tá? Então, muitas vezes num posto de combustíveis, esse tipo de caixa separadora já é suficiente. E aqui na sequência eu mostro para vocês uma coisa tão simples, né? Uma engenhoca aqui, tão simples, mas que funciona, tá? Onde são feitas foi feita aquela separação que eu mostrei anteriormente no desenho anterior, aqui, ó, esse esquema, com bombonas plásticas de 50 litros. Então, vejam bem, aqui entra a água com óleo, o óleo por gravidade vai sobrenadar, aqui eu tenho aquele sifão que vem até o fundo dessa primeira bombona, essa água com menos óleo passa para a segunda bombona e depois passa para a terceira, onde eu praticamente não tenho mais óleo. Lembrando sempre que quanto mais câmeras eu tiver, melhor vai ser a separação, tá? E aqui um outro exemplo onde o cliente fez numa caixa d'água dessas de fibra, né? Fez uma adaptação, criou os compartimentos aqui e colocou as separações, né? Aqui ele tem, por exemplo, só 2 câmeras separadoras. Então aqui a eficiência não vai ser tão boa quanto se ele tivesse 3, 4, 5 câmeras. Lembrem, quanto mais câmeras, melhor vai ser a eficiência. Ok? Bem, mas quando o óleo ele está emulsionado no efluente, ou seja, uma separação física só não vai conseguir separar isso aí. E um exemplo disso são os óleos solúveis, usados em muitas empresas de usinagem, de usinagem e beneficiamento de metais, ou também, por exemplo, um desengraxante de uma indústria metalúrgica, que ele é rico em surfactantes, em emulsionantes, emulgadores, e tem muito óleo também, eu vou ter que fatalmente partir para uma quebra de emulsão. Tá? Eu vou ter que quebrar esse óleo que está todo misturado, emulsionado dentro da água, do líquido. Como eu faço isso? Bom, a primeira etapa seria a adição de um reagente para quebrar esta emulsão. Geralmente, as emulsões elas quebram facilmente em pH ácido. Então, geralmente se dosa ácidos concentrados aí dentro para que o pH desse efluente vá a 2, 1, 2, na faixa de 1 a 2, para que haja quebra dessa emulsão. Tá? Essa é a maneira mais tradicional. Porém, já existem hoje empresas que trabalham com produtos que são quebradores de emulsão que não baixam o pH, ou seja, trabalham no pH original da solução. Isso aí vai levar a uma certa economia depois de produto químico que eu vou mostrar para vocês. Bom, depois que eu adicionei aqui o reagente e fiz uma agitação bem enérgica durante um certo tempo, eu vou deixar esse líquido em repouso. Tá?
vai precisar de algumas horas para isso acontecer. Geralmente, quando a gente quer uma separação boa mesmo, a gente deixa no mínimo 12 horas separando, tá? Então, o que vai acontecer? Vai ter a parte inferior, que seria a água, no caso aqui ácida, porque foi usado um ácido para fazer a quebra de emulsão, e na parte superior o óleo. Este óleo eu removo, e depois essa água aqui ela pode seguir adiante para um tratamento posterior. Por quê? Se ela estiver ácida aqui, eu vou ter que acertar o pH dela. Lembra do acerto de pH que eu falei no vídeo anterior? Eu vou ter que acertar o pH dela ou com soda ou com cal, ok? Se eu trabalhar com um produto aqui na frente para quebrar essa emulsão que não altere o pH e o meu efluente já é com pH neutro, eu simplifico aqui, porque o pH vai estar neutro e eu mando para um tratamento posterior para simplesmente fazer uma coagulação, de repente uma coagulação, uma decantação ou uma filtração, de repente, simples, e ele pode ser já descartado, o efluente. Outro processo que eu posso usar é a flotação. Tá? O que é a flotação? Nada mais é do que separar, como mostra no desenho, eu tenho aqui uma mistura de areia com serragem e eu posso fazer com que a serragem flote, ou seja, vá para a superfície da água e a areia vá para o fundo. Essa serragem que vem para a superfície a gente chama de flotação. Às vezes a flotação ocorre de maneira espontânea, como por exemplo numa caixa separadora água-óleo, mas muitas vezes eu tenho que fazer isso aí forçado. E aí para isso nós vamos utilizar os chamados flotadores. Geralmente flotadores por ar insuflado dentro do flotador. Então aqui tem um esquema de um flotador por ar insuflado, onde eu insuflo bolhas de ar aqui, que vão aderir nas partículas sólidas, por exemplo, na gordura, no óleo, nas proteínas, em algumas sujidades finas também que tem, por exemplo, em abatedouros de animais. É muito comum ter bastante sujidade ali no efluente, que eu jogando bolhas de ar, insuflando bolhas de ar, elas aderem nesses sólidos e eles flotam para a superfície. E aí eu vou ter um raspador que vai remover esse sólido. E o efluente depois segue para as etapas posteriores. Tá? Aqui está uma foto de um flotador, onde eu insuflo ar no fundo do flotador, o ar adere, as microbolhas de ar, na verdade são microbolhas, aderem nos sólidos e essas partículas flotam. Tá? E aí tem uma ponte raspadora aqui, ó, você pode ver com uma corrente aqui, que vai raspando este sólido e vai tirando ele do efluente. O efluente depois segue para a etapa posterior. Pessoal, quando o efluente tem muita gordura, muitos óleos, muitos sólidos, é importante fazer isso aí antes de fazer um tratamento físico-químico, tá? Isso aqui são etapas de tratamento preliminar. E também eu posso utilizar como um tratamento preliminar a decantação. Quando o sólido ele decanta facilmente, ou seja, se eu deixar o efluente um certo tempo estagnado, ele já separa, como, por exemplo, resíduos de areia, de terra, ou sólidos. Por exemplo, quem trabalha bastante com vibroacabamento de metais, utilizam pastilhas abrasivas. E o efluente que sai dessas máquinas de vibroacabamento, ela contém uma grande quantidade de sólidos, que são das próprias pastilhas, e também do material que é removido das peças. Esse pó finamente dividido, se eu deixar em repouso, ele separa. Então, eu podendo fazer essa decantação prévia antes do tratamento físico-químico, facilita, diminui o consumo de produto químico, isso é muito benéfico. Muito bem. Então, pessoal, era isso. A gente comentou hoje sobre o tratamento preliminar, né, de efluentes físico-químicos. E na próxima, então, nós vamos entrar mais na questão do tratamento primário em si, que são as etapas de coagulação, floculação, etc. e tal. Para depois falarmos sobre a remoção de metais pesados, boro, nitrogênio e tal, e posteriormente fazermos a nossa live contando algumas histórias e experiências pessoais que a gente já teve na nossa vida profissional por aí. Ok, pessoal? Agradeço a todos vocês. Peço que, se vocês acham que esse vídeo foi proveitoso, que vocês deem uma curtida aí, um like. Se não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se. Compartilhe esse vídeo com quem você conhece, porque só assim, crescendo o número de participantes, a gente vai poder ajudar muito mais pessoas e disseminar mais conhecimento para que o nosso meio ambiente continue
e seja cada vez mais preservado para as futuras gerações. Um grande abraço para todos, uma ótima noite e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.